Olá, meus amigos queridos, meus amigos de longa data. Meu boa noite, ou meu bom dia, ou meu boa tarde. Não sabemos que hora que vocês irão assistir essa preleção. E dando sequência aos nossos trabalhos como complemento da assistência espiritual, vamos hoje a uma riquíssima preleção baseada no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 15. Itens de 1 a 5 desse capítulo, que diz o seguinte: fora da caridade não há salvação. Bom, que o nosso Mestre Jesus nos assista, nos dê muita clareza, para que possamos entender seus ensinamentos, para que possamos assimilar, e que os nossos mentores amigos estejam presentes e que nos ajude a iluminar as nossas almas e apaziguar os nossos corações. Vamos a algumas observações? O que Deus quer de nós? Sabemos que somos seres viventes nesse planeta, mas esse planeta é de muitas provas, de muitas expiações, aonde a maldade ainda predomina. Então vamos recorrer à pergunta do Livro dos Espíritos, 886, em que Kardec questiona os espíritos mais evoluídos. E Kardec faz a seguinte pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Então eles traduziram aquilo que Jesus queria dizer. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então essa foi a resposta. Está claro que Deus quer de nós que sejamos mais fraternos, socialmente falando, amorosos, indulgentes, verdadeiros amigos, irmãos, compartilhadores dos momentos felizes. Então vamos para outra afirmação e que nós deparamos no nosso dia a dia conforme os nossos atos. É justo pensar que uma vez que nós temos um livre-arbítrio, temos um querer, né? Nós podemos fazer o que queremos, sem restrições. Entende-se que fazendo o que quer, trata-se de uma pessoa individualista, egoísta, bem como materialista, e que possivelmente não pode ter e nem obter um relacionamento com esse comportamento, um relacionamento lá muito bom, né? Entende-se que nem sempre nós podemos fazer o que queremos, pois para tudo em nossas vidas existem regras sociais. E os nossos companheiros, amigos de jornada, todos têm o mesmo direito de ser felizes. Então, não pode-se fazer aos outros quaisquer tipo de ação maldosa que nós não queremos para nós. Então, essa afirmação já está bem mais perto, né? Perto de uma realidade. E assim procedendo, não vamos entrar em conflito com os nossos semelhantes. Vamos viver uma vida mais de paz. Então essa afirmação seria aquela que todos nós deveríamos executar no dia a dia. E assim, viveríamos aqui nessa terra momentos muito felizes, muito cordato. Quando todos estiveres assim procedendo, estaremos vivendo um verdadeiro ensinamento de Jesus, que seria amar o próximo como a si mesmo. Então, não faça aos outros o que eu não quero que faça para mim. E Jesus disse: tudo quanto quiseres que faça para ti, faça para os outros. Pois bem,
Hoje, vamos abordar esse capítulo 15, que fora da caridade não há salvação. Assim, um dia eu assisti uma palestra da dona Terezinha de Oliveira, disse ela: olha, outro dia eu passei em frente de um centro espírita com o nome Centro Espírita Amor e Caridade. Aí diz ela, comecei a pensar, duas palavras iguais? Aí fui questionar, reencontrei a seguinte combinação, diz ela: amor, sentimento do bem, caridade, ação do bem em movimento. Então esse capítulo é muito importante para que aquele que se considera cristão, né? Aquele que se considera cristão, comporte-se com amor em movimento. Essa é a essência do sentimento do ser mais perfeito que por aqui já passou, Jesus. E essa essência que é o amor do nosso Criador está em todos os lugares, com as suas boas obras, dando para todos os seus filhos justos ou injustos as mesmas oportunidades. Como diz o sol para todos, independente da sua condição espiritual. E como Jesus deixou patente, precisamos fazer essa reflexão, porque ele diz, na casa do meu pai existem muitas moradas. Então nós precisamos transcender todos esses ensinamentos. Algumas pessoas têm religiões ou frequentam com a seguinte intenção: quero ser salvo. Mas salvo do quê? Mas para onde nós vamos depois daqui? Salvo das imperfeições. Por isso que nós estamos aqui, nesse mundo onde a maldade ainda predomina. Somos muito ignorantes ainda. E no Evangelho de Mateus, capítulo 25, no versículo 31 a 46, Jesus conta uma parábola. Jesus costumava contar historinhas, porque nós somos crianças, assim, somos infantis na parte espiritual, na parte moral ainda. Então ele disse que um rei, uma majestade, né, acompanhado de todos os seus anjos, veio separar os seus filhos, conforme as suas ações, perante o bem e perante o mal. Então o rei dirá para aqueles que estará à sua direita: vinde a mim, vós que foste benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste que comer. Tive sede e me deste de beber. Tive necessidade de alojamento, me alojaste. Tive doente e me visitaste. Estive na prisão e vieste me ver. Então os justos, aqueles espíritos a qual Jesus estava né, ali acompanhado, responderam: Senhor, quando foi que vimos em todas essas situações e não o servimos? Aí Jesus responde. Não, o rei responde, né? Eu vos digo em verdade, quantas vezes fizeste com relação com desses mais pequeninos de meus irmãos, foram a mim que fizeste. Então o rei respondeu assim, né? Essa é uma analogia. Tudo que a gente fizer de bom, de coisas boas, estamos fazendo para o ser mais perfeito. Que ele deu uma analogia que era o rei. E o rei é Deus, né? Vamos voltar à pergunta que Kardec fez aos espíritos mais esclarecidos, a 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Algumas pessoas
Deus dá o poder e uma certa missão para fazer o bem aos mais carentes. Fazer o bem como? Ajudando a dar casa, comida, agasalhos, condições de vida melhor, mas sucumbem. Olha que cada um de nós temos uma missão aqui na Terra. E aqueles que não fazem o bem, que não socorrem os que necessitam, que não dão um devido apoio aos irmãos de jornada, estão perdendo uma preciosa oportunidade de crescimento espiritual e não percebem. Então Jesus queria dizer com isso que ao passar para a vida espiritual, lamentaram muito, sofreram muito. Se nós não trabalharmos na ajuda dos nossos semelhantes, seremos injustos. Vejamos como precisamos fazer uma profunda mesmo reflexão em torno do amor ao próximo. Quando, ao servir, vejamos o exemplo que Jesus fez em relação a essa passagem. E essa passagem é uma passagem muito conhecida, é a parábola do samaritano, o bom samaritano. Então, um doutor da lei, quer dizer, os fariseus, escribas, as autoridades, né, que estavam sempre perseguindo Jesus, então vendo onde Jesus poderia errar para eles, né, prender Jesus. Então, um dia o doutor da lei, tendo levantado, disse para tentar o mestre: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Vamos entre parênteses, né? Vida eterna. Ele já talvez estava pensando em salvação. Talvez ele já estava acreditando que existia vida após essa vida. Mas Jesus responde: o que está escrito na lei. E na lei, antigamente, eram as leis mosaicas, os 10 mandamentos. Jesus responde: o que ledes nela? Aí o doutor da lei, então, proferiu as leis mosaicas, que eram os 10 mandamentos. E Jesus respondeu: olha, respondeste muito bem, fazei isso e vivereis. Ele quer dizer, obterá a salvação. Mas esse doutor da lei, querendo parecer que era uma pessoa muito justa, questionou Jesus: mas Jesus, quem é o meu próximo? Ele não tinha o poder de dedução quem era o próximo. Essa palavra próximo. E Jesus, tomando a palavra, disse, aí entra a história: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu na mão dos ladrões, que o despojaram, cobriram de feridas e foram embora, deixando ao longo da estrada semi-morto. Mas aconteceu em seguida que passou um sacerdote. Descia pelo mesmo caminho. E tendo percebido, passou pelo outro lado da estrada, não fazendo qualquer movimento para socorrê-lo. Aí, logo depois, aconteceu que um levita passou do outro lado da estrada com o mesmo comportamento, desconhecendo o sofrimento daquela pessoa que estava no profundo sofrimento. Esse era o comportamento. Foi o comportamento do levita, né? E do sacerdote. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Foi benevolente. Aproximou-se dele com gestos nobres, deu os primeiros socorros. O que ele tinha, vinho, óleo, passou nos seus ferimentos. E tendo colocado no seu cavalo, o conduziu a uma hospedaria mais próxima e cuidou dele. No dia seguinte,
tirou 2 moedas e deu ao proprietário da hospedaria, dizendo: olha, tende bastante cuidado com esse homem, e tudo que gastardes, e mais, eu vos restituirei quando eu regressar. E dessa altura, Jesus pergunta às autoridades da lei: olha, qual desses 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor da lei respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele, aquele que o ajudou. Aí Jesus afirma para os doutores da lei: e depois, e fazer a mesma coisa, e será salvo. Isso está em Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Olha, no capítulo das bem-aventuranças, Jesus pronuncia: não esquecer e levar em consideração que o Sermão da Montanha, Jesus pronunciou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Olha, e toda a moral de Jesus resume-se na caridade, na humildade, 2 virtudes contrárias ao egoísmo, ao orgulho. E na época, os samaritanos eram mal vistos, mal falados. Eles não tinham uma boa referência social na época, eram considerados hereges, na opinião entre os judeus. No entanto, Jesus usou a figura do samaritano para expor o que seria um ato de humildade e o amor ao próximo, bem como o perdão. Kardec, usando as palavras do apóstolo Paulo, diz o seguinte: fora da caridade não há salvação. Mas não basta só fazer a caridade, temos outras virtudes. Precisamos entender que fazer a caridade temos que ter virtudes, sensibilidades para com o próximo na hora de fazer uma caridade. Por quê? Podemos constranger a pessoa necessitada. Como deveremos nos comportar ao auxiliar uma pessoa carente? Com muita humildade, com compaixão, serenidade. Por isso, a caridade tem que ser, acima de tudo, silenciosa, paciente, benigna, benfazeja. Não é invejosa, não se vangloria, não conta vantagem. Tanto que em Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 4, Jesus diz que a mão esquerda não saiba que a direita faz. Então, quer dizer, quando nós formos fazer caridade, ajudar o nosso próximo, nós precisamos entender: é eu, o próximo e Deus. E como Jesus disse, não façais como os fariseus, que fazem alarde quando percebem que estão ajudando o próximo, estão trombeteando perante aos semelhantes, pois pode humilhar aquele que precisa. O que Jesus disse: não podemos amar a Deus sem praticar a caridade. E a caridade é o amor em movimento. É a matéria-prima da nossa evolução espiritual. Nós não conseguiríamos viver sem o outro aqui na Terra. É possível praticar a caridade sem nos relacionarmos? Não, não é possível. De uma vez que o próximo sempre será o nosso o quê? Caderninho de lição, eu costumo dizer isso. E se o próximo for ingrato com a gente, ou com nós, nem agradecer? Emmanuel diz: a ingratidão é o atestado da ignorância de uma pessoa. Então, nesse caso, nós vamos usar o quê? A indulgência.
Nesse momento, devemos usar o sentimento de compaixão. E a compaixão é a virtude dos anjos. E mais, hoje nós estamos em uma época que precisamos tirar da essência da palavra o que seja o ato caridade. Hoje em dia é temeroso chegarmos, né, uma pessoa nesse estado e acreditarmos por vezes que nós poderemos fazer aquela caridade como fazia-se em tempos passados. Eu assisti um vídeo no Face, uma simulação de assalto em que uma pessoa estava à beira da estrada, sentada, cabisbaixo, com, né, cabeça coberta, como se estivesse do tipo daquele do samaritano. Um rapaz de moto parou, desceu da moto e foi ver o que essa pessoa queria, o que precisava, como estava passando. E ao chegar perto, o rapaz se descobriu, apontou uma arma para o motoqueiro, pegou a moto e saiu deixando o rapaz a ver navios. Então, cabe nesse final a gente repensar como fazer caridade. Vamos escolher as ONGs que têm credibilidade, vamos cooperar com essas organizações que possam ajudar as pessoas. Temos boas organizações filosóficas, religiosas, que ajudam as pessoas. Aquelas pessoas de bom coração que se reúnem para ajudar o próximo com cesta básica, com agasalhos e mesmo com alimentação. José Soares Cardoso, ele escreveu um poema cujo título é Poema da Fraternidade. Mas ele já se foi. Mas eu digo para o José Soares, ô José Soares, eu digo que esse poema deveria ser Poema da Indulgência. E ele escreve assim: como é bom viver contente, enamorado do bem, não guardar rancores na alma, não querer mal a ninguém. Ouvir com profundo enlevo o diálogo da flor, escutar dos passarinhos a linguagem de inocência, sentir, amar a beleza que os astros e a natureza na própria vida contêm. Como é bom colher afeto nos ninhos dos corações, ganhar amigos diletos, fazendo boas ações, plantar rosas de bondade no jardim das outras almas e dar aos outros os frutos da nossa boa colheita. Dar alegria aos tristes e alimento aos que têm fome. E depois, no final do dia, de Deus o sagrado nome, pronunciar num clima de paz perfeita. Ah, mas como é bom dormir tranquilo, com a consciência em paz. O coração sempre em festa pelo bem que a gente faz. Alma alegre, sonhadora, a fitar sempre as estrelas, rosas de amor sempre espalhando, porque não pode escondê-las. Coração de passarinho, gorjeio de ternura, calor de berço, de ninho, a transmitir a mensagem mais pura de amor. Alma toda entregue ao bem. Os olhos fitos no espaço. Ao mundo, aberto os braços e aos pobres estendidas as mãos. Este poema, para mim, tem um valor imenso. Vamos refletir esse poema. Aqueles que acompanharam entenderão a moral espiritual que tem neste poema. É isso que Deus quer entre os homens. Esse é o maior. Esse é o amor também em movimento. É a síntese do amor em movimento. Terminando essa preleção, que o nosso mestre, o Rabi de Judá, nos ilumine
a todos habitantes desse planeta Terra, que nesse momento passa por certas dificuldades, mas como quando olhamos para os céus e temos fé no Criador, Deus sabe o que faz de melhor para nós. A minha gratidão a todos. Caso alguém assistir, se compartilhar, eu agradeço. Meu muito obrigado e que Jesus nos abençoe e que nos dê todo o conforto que nós precisamos